tarde a todos, muito bem-vindos à nossa Casa de Amor. Estamos na tarde de hoje, mais uma vez reunidos, para falar um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos olhar para a nossa caminhada com mais alegria, com mais disposição para tudo aquilo que nos rodeia. Então, Mestre de amor e bondade, aqui estamos reunidos em Teu nome, com o objetivo, Senhor, de aprendermos mais e melhor os Teus ensinamentos, de podermos, Senhor, a cada dia da nossa caminhada, estarmos mais fortalecidos e mais cientes daqueles que somos, espíritos imortais, em busca de aperfeiçoamento, de aprendizado. É isso que Tu nos ensina, que Tu nos traz a cada vez que estamos aqui nesta Casa de Amor. Então, Mestre amado, nós vamos agora te pedir permissão e vamos iniciar o trabalho dessa tarde. O nosso palestrante é o Érico e nós pedimos, Senhor, que Tu possa ser o condutor das palavras dele. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho, como fazemos todas as quartas-feiras. Hoje vamos dar seguimento ao capítulo 5 do Evangelho, que é o mais longo de todos, são 31 itens. Nós já hoje abordaremos o 24, o item 24 e o 25, que nos fala da verdadeira infelicidade, ou desgraça real, como dizem, né? E também sobre a melancolia. Iniciando então sobre a verdadeira infelicidade. Todos falamos da infelicidade e julgamos que conhecemos em todos os seus matizes, nos seus diferentes aspectos, mas na maioria das vezes nós nos enganamos, porque a verdadeira infelicidade não é aquilo que nós imaginamos e pensamos. Nós vemos a infelicidade na falta de dinheiro, na doença, na separação de alguma pessoa que a gente goste, no desencarne de um ente querido, numa traição, em tantas coisas que nós colocamos ali como sendo a infelicidade. Sim, são infelicidades para aqueles que olham somente com os olhos da matéria, que veem apenas o presente, que não se dão conta que nós somos espíritos imortais, e que todas essas infelicidades que nós enumeramos aqui, quando nós desencarnamos, elas ficam para trás. Se perdemos dinheiro, se a casa pegou fogo, se teve a doença, quando desencarnamos, tudo isso fica para trás. Mas muitas outras coisas vão nos reencontrar. Um acontecimento feliz, que depois trará consequências desastrosas, é pior, muitas vezes, que um acontecimento que aparentemente é ruim, mas acaba nos produzindo um bem. Para nós julgarmos um fato, se é bom ou não, é preciso ver as consequências desse fato, é entendermos o que realmente é felicidade ou desgraça. Para isso, para entendermos bem, nós precisamos nos transportarmos para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Precisamos olhar a felicidade sob um novo aspecto. A infelicidade se manifesta quando nós esquecemos a nossa missão na Terra e a substituímos pelos prazeres passageiros. Nós precisamos procurar a verdadeira infelicidade ou a desgraça real nas consequências dos nossos atos. Vou dar dois exemplos bem fáceis da gente assimilar. Uma pessoa que vai numa festa e bebe e se diverte e bebe mais
e se diverte, extrapola todas as possibilidades, aquele ali é um momento de grande felicidade para ela. Mas no dia seguinte, quando ela acordar, a ressaca vai ser terrível, vai ter náuseas, vai vomitar, vai passar mal, vai ter dor de cabeça. E aí eu pergunto, é a náusea, é o vômito, é o passar mal, o mal, a infelicidade? Ou a infelicidade foi o fato gerador? Foi ter bebido demais, ter saído do equilíbrio e querer aproveitar tudo num momento só. Então, a consequência não é a infelicidade. A infelicidade é o fato gerador. E aí que nós precisamos botar a nossa atenção. Quando nós falamos que a falta de dinheiro, a doença, as perdas materiais, o desencarne, é tido pela grande maioria das pessoas como infelicidade, só que isso aí é consequência, não é o fato gerador. O fato gerador foi que em encarnações passadas nós criamos essas possibilidades de agora termos que nos ajustarmos com a lei. As dores que hoje passamos, a solidão, o abandono, a falta do dinheiro, a doença, são consequências das nossas ações do passado. O fato gerador é que é a verdadeira infelicidade. Quando nós lá no passado roubamos, matamos, estupramos, logramos os outros, traímos a confiança, lá nós estávamos aproveitando, achando que nós éramos o máximo. Então lá é o fato gerador, lá é a verdadeira felicidade. Então no momento de grande felicidade, vamos olhar bem se aquilo ali não vai ser um fato gerador de sofrimento e tristeza lá adiante. É infelicidade? É, mas toda essa infelicidade vai ficar para trás quando nós desencarnarmos. Então, todos aqueles que hoje choram as consequências da dor, do sofrimento, da doença, tenham esperança, porque isso, se nós passarmos bem com resignação, isso vai ficar para trás. Ah, mas eu vou morrer com essa doença. Bom, mas depois da morte do corpo físico, vai morrer o corpo. O espírito continua a sua caminhada. Depois tu vai estar livre. Mas acautelem-se aqueles que riem, aqueles que aproveitam, às vezes, dos incautos, do sofrimento dos outros, para atrair confiança, para lograr o outro, para tirar vantagem em cima do trabalho do outro, em cima da vida do outro. Esses não ficarão impunes, porque ninguém foge às suas responsabilidades perante as leis naturais. Há situações que trazem alegrias, que trazem benesses, mas depois se convertem em tormento e em sombra na nossa caminhada. Quando é responsável pela infelicidade alheia, quando nós traímos a confiança, quando nós caluniamos, quando acusamos injustamente os outros, quando jogamos, às vezes, a honra de um outro para o chão, nós estamos aí demonstrando a nossa falta de amor, de paciência, de tolerância, mesmo que o outro tenha agido equivocadamente, mesmo que o outro tenha agido mal, mas a lei que nos rege é a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade. Então, quando nós agimos desta forma, estamos plantando para o futuro recebermos o retorno destas nossas ações. Quando nós semeamos o desconforto para um irmão nosso, seja ele uma pessoa que nós queremos bem ou não, que nos queira bem ou não, que tenha nos atingido, que tenha nos prejudicado ou não, nós somos responsáveis pela ação que nós tomarmos em relação ao outro. Então, a isso sim nós chamaremos de infelicidade real, porque o autor dos pensamentos, das atitudes equivocadas, das palavras ditas em momentos inoportunos,
não fugirá da sua própria consciência e da consciência cósmica. O prazer gerado pela insensatez, pelos ganhos desonestos, posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta do mal de outro, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, o sorriso da embriaguez dos sentidos, o desperdício, o abuso dos bens, quando tantos passam pela miséria, constituem fatores propiciadores e de dolorosos efeitos no nosso futuro como espíritos, porque mesmo que nós não venhamos a prestar conta nesta encarnação, como espíritos imortais que somos, voltaremos, como diria o cara aquele do jornal lá, diz, voltaremos. E a gente vai voltar. Já voltamos inúmeras vezes e voltaremos muito mais outras, porque é dificultoso, é difícil. Demoramos a assimilar os verdadeiros valores morais e intelectuais para colocá-los em prática. Então nós voltamos. Todo pensamento, palavra, atitude nossa, nós estamos criando quando é em desarmonia com a lei de amor, de caridade e de justiça, nós estamos plantando para o futuro. Então, a verdadeira infelicidade não é quando eu venho numa determinada encarnação sofrer as consequências dos meus atos passados. A infelicidade é quando lá eu cometi esse ato. Então, estarei plantando condições dolorosas inimagináveis que vão me atingir quando eu ressurgir num outro corpo, aqui na Terra, com angústias enormes, solidão, deformidades de toda ordem. E precisamos passar por isso, porque são momentos em que Deus, na sua infinita bondade, nos oportuniza na doença, no defeito físico, na miséria, nos oportuniza de nós repararmos os nossos débitos, de nós acertarmos as contas com a lei natural. Não é com Deus, que Deus não nos cobra nada. Ele nos criou leis. Nós estamos sujeitos a essas leis que regem o universo. Não é nada pessoal. Nem Deus vai estar com um caderninho tomando nota do que nós fazemos. Mas sempre que nós alteramos a lei, adulteramos a lei, nós não lembramos que existe uma lei chamada lei de ação e reação. E esse é um dos grandes problemas nossos. É que nós não nos damos conta que somos espíritos imortais, que há uma reencarnação, que há uma lei de ação e reação, de causa e efeito. E a cada ação nossa corresponde uma ação em sentido contrário, boa ou má, de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, na visão espírita, a infelicidade real não reside em eventos externos, mas sim em estados internos da alma, como o egoísmo, a vaidade, a inveja, o apego excessivo aos bens materiais. Isto é que vai nos ocasionar sofrimentos maiores, porque quando eu sou egoísta, quero só para mim, quando eu quero alguma coisa e não permito a oportunidade do outro também usufruir e crescer, quando eu sou egoísta, eu estou plantando. Quando eu invejo, quando eu tenho vaidade, orgulho, soberba, eu estou criando condições de um dia essa lei me alcançar. Então, quando nós negligenciamos as nossas responsabilidades como espíritos que viemos para esta encarnação, para evoluirmos, né? Quando eu negligencio ao meu desenvolvimento espiritual, quando eu negligencio o amor ao próximo, que é
o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, conforme o Cristo sintetizou toda a lei e tudo que os profetas disseram, que está no Novo e no Velho Testamento, está sintetizado nesta frase: amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Quando eu negligencio isso, eu estou me colocando à disposição da consciência cósmica para receber o retorno disso. Então, a infelicidade ela pode ser entendida como uma consequência da nossa falta de conhecimento sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação, a importância de trabalharmos em nosso benefício na busca do nosso crescimento. E o Espiritismo busca o desenvolvimento do espírito, incentivando, então, a nossa reflexão a respeito desses temas. O estudo, a prática da caridade, a busca por uma vida mais consciente e alinhada com os princípios do amor e da fraternidade. É isso que o Espiritismo vem nos chamar a atenção para isso. A felicidade real, na visão espírita, é algo que a gente não encontra. Já muitas vezes vi as pessoas dizer assim: eu ainda não encontrei a felicidade. Não, mas a felicidade real a gente não encontra. A gente constrói. É algo que se constrói a felicidade. Por meio de que forma? Por que meios? Através das escolhas conscientes e as práticas de virtudes, como a paciência, a humildade, a tolerância, a capacidade de amar, de perdoar o próximo. Porque as dificuldades e sofrimento da vida não são castigos. Como eu disse, são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Embora eu tenha errado na encarnação passada, Deus não me mandou para o inferno. Me deu a oportunidade bendita, diz assim: vai lá, Érico, tenta de novo. Vou te dar um outro corpinho. Tu vivia matando e agredindo os outros e roubando. Agora eu vou te dar um corpinho pequenininho. Tu vai lá, vê se com esse tu não faz tanta estripulia. Me dá a oportunidade. Então a dor, o sofrimento que eu tenho agora, eu tenho que agradecer, passar resignadamente, da melhor forma possível, para vencer este obstáculo. Então preciso manter a esperança no futuro, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. E para isso eu tenho a fé, a resignação, que vão me auxiliar nesse momento. São as ferramentas que eu tenho. A consciência de que eu sou um espírito imortal, que estou passando por uma expiação em que eu preciso superar, porque atrás, eu sofri, eu cometi erros, então agora é justo que eu tenha a doença, que eu tenha determinadas dificuldades nos relacionamentos, que eu sofra determinados abusos desse ou daquele, que alguém me logre aqui ou ali, porque eu fazia isso. Então eu tenho que, como se diz, matar no peito e sair jogando. Tenho que continuar na luta, Eu tenho que continuar na luta, com resignação e com fé que Deus é justo. Todos os que choram e que padecem receberão o seu quinhão de paz. Mas até lá precisamos passar com essa resignação, com aceitação pela problemática que nós estamos envolvidos. Foram compromissos infelizes que eu, malgrado as leis divinas, eu criei para o meu resgate nesta encarnação. Agora, aqueles que só sorriem, que logram, que se locupletam através da cobiça, de lograr o próximo, e que muitas vezes são aplaudidos pelas massas, que estão de consciências adormecidas, esses passam pela vida só guardando problemas para, no momento oportuno, através de lágrimas, de dores e de sofrimento, resgatarem. A todos será dado as mesmas condições, porque Deus é justo, Deus é Pai, Deus nos ama.
Somos as suas criaturas que fadados, criados para sermos felizes. Então, as leis da vida são inderrogáveis e constituem a ordem e a harmonia do universo. Então, todas vão se cumprir. O que nós precisamos é nos dar conta da necessidade de agirmos no bem e evitarmos os comprometimentos. Então, nem sempre aquilo que a gente acha que é um momento de felicidade, realmente é. Vamos analisar as consequências daquele momento feliz. Aquilo ali é tudo que eu queria na vida, mas olha para frente. Não está prejudicando ninguém, não vai atingir ninguém, não é com o trabalho do outro. Então, essa é o chamamento para verdadeira infelicidade. Está não na consequência, mas está lá no fato gerador. E o tempo ruge, né? E nós temos um item 25 que nos fala da melancolia. Dentre vários problemas que se abate sobre a humanidade, está a melancolia, que é um estado de alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas dos nossos sentimentos. Viajores do tempo e da eternidade, como somos, como já dissemos, espíritos que vagamos por tantas e tantas encarnações, frequentemente nós nos deparamos com situações que nos tocam os pontos guardados nos porões da nossa alma. Então, determinadas situações que a gente vive e que nos toca lá profundamente que a gente não sabe, porque está lá nas gavetinhas do nosso inconsciente. Mas o espírito que habita esse corpo tem acesso a isso. E isso às vezes nos traz euforia, como nos traz tristeza, como nos traz melancolia. Na visão espírita, a melancolia é frequentemente vista como um estado de tristeza profunda, um sentimento de saudade por algo que foi perdido, ou algo ainda que nós não alcançamos. E que isso, se não bem tratado, essa tristeza, essa melancolia, pode vir a se transformar numa depressão. É um sentimento que pode estar ligado a perdas, a dificuldades do nosso dia a dia, mesmo a ânsia de uma vida melhor que o espírito tenha, porque o espírito que habita esse corpinho aqui, hoje, pode ter sido um espírito com muito mais facilidade, mas devido às atrocidades que cometeu, hoje padece determinadas situações. Então o espírito, em determinado momento, pode querer largar esse corpo, entra em tristeza, em melancolia, e está louco para ir embora para a vida espiritual, que lá é muito melhor, não tem que passar por todos esses sofrimentos. E aí a gente cai naquele momento de fraqueza mental, de sofrimento, de tristeza e de melancolia, e podendo chegar, como eu disse, até a depressão. Pode ter raiz nas perdas de ente querido, de separações, de dificuldade de relacionamento, ou mesmo nas derrotas materiais, nas perdas de bens, né? Fatos, situações, perfumes, músicas são indutores dessas incursões inconscientes no passado, em que o espírito faz. E conforme tenha sido a experiência, será o sentimento de agora. Uma determinada música pode me levar para alguma coisa que eu não me lembro, mas me colocar num estado de alegria. Pô, essa música me dá uma sensação de alegria. Assim como um perfume pode me levar para um momento de tristeza, lembranças que o espírito tem de vidas passadas e que hoje habitam um outro corpo, numa outra situação. Então, existem pessoas que quando se deparam com um tempo nublado, frio, cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, quando ouvem a música, né, sentem-se transportadas imediatamente de um estado de tristeza para euforia, ou de euforia para tristeza. Porque aquilo toca lá, desperta, abre aquela gavetinha do nosso inconsciente. Então, e quando nós agimos, quando nós sentimos isso, nós abrimos as portas para que espíritos, às vezes infelizes, ou companheiros nossos do passado, tentem nos envolver nesse estado de melancolia, aproveitando-se que a gente vai buscar no passado determinadas situações
que nos entristecem ou que nos alegram, né? Então, pode ser interpretado como uma saudade espiritual pela felicidade que esse espírito já teve na vida espiritual. A melancolia é vista como um estado a ser superado. Precisamos lutar contra essa melancolia. É importante resistirmos ao desânimo, cumprir as nossas tarefas, as nossas responsabilidades desta encarnação, buscando a felicidade nas realizações das nossas missões terrenas. Mas qual é a minha missão terrena? Eu não sei, Érico. Qual é a minha missão aqui na Terra? Eu queria ser um grande palestrante, eu queria ser um grande médium, eu queria ser um político. Qual é a minha missão aqui na Terra? Eu não tenho uma grande missão. Opa, tem. Já é a missão de levar esse espírito a bom termo, que levar esse corpo e esse espírito numa caminhada evolutiva. Nós temos a nossa missão como filho, cuidando dos pais, como cônjuge, cuidando dos nossos cônjuges, sendo cumpridor dos nossos deveres, das nossas obrigações, como pai, cuidando dos nossos filhos, como irmãos, dando exemplos, como trabalhadores, atendendo às nossas obrigações profissionais. Essa é a nossa missão na Terra. A minha missão é cumprir a minha missão profissional da melhor maneira possível, empregar o meu melhor esforço, fazer o melhor que eu puder, tudo que eu tenho para fazer. Quem sabe ajudar através da caridade irmãos nossos que passam por problemas de grandes dificuldades na rua, em instituições, na casa espírita, na comunidade onde eu estou inserido, onde eu vivo. Então todas essas são as nossas missões. Todo mundo sabe das suas. Então a doutrina espírita, ela destaca a importância da companhia dos bons espíritos. Porque os espíritos infelizes, aqueles que querem nos arrastar para o sofrimento, para a dor, por vingança, ou porque simplesmente sintonizam com os nossos defeitos, precisam ser afastados. De que forma? Agindo no bem, pensando no bem, para que a gente possa atrair bons espíritos. Então, essa companhia dos bons espíritos nos ajuda a afastar essa melancolia. É crucial a gente trabalhar a mente, afastando os pensamentos e hábitos negativos, alimentar para que a gente não alimente a melancolia. Buscar ser positivo não vai dar certo. Eu posso, eu tenho capacidade, eu vou conseguir. Ser otimista. Se o outro consegue, eu também posso. Não me sentir um coitadinho, uma vítima do sistema. Ah, nada dá certo comigo. Não, eu estou aqui, eu sou filho de Deus, tenho a mesma capacidade que qualquer um. Eu posso, eu vou conseguir. E isto nos ajuda a seguirmos em frente e não nos deixarmos abater pela melancolia. Em casos mais graves, ainda buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um médico, porque às vezes a gente sabe hoje que a depressão ela é uma patologia, é uma doença, e nós precisamos de remédio para isso, para acabar com para diminuir os efeitos, para que a gente consiga vencer essa frustração, essa melancolia. Então, buscar o recurso médico. E, mas aí vão me dar remédio para depressão, vão dizer que é remédio para louco. Há muito preconceito. Eu não vou tomar remédio para louco. Não, mas para lá um pouquinho, remédio é remédio. Eu faço 35 anos que eu tomo 5 comprimidos por dia. É para pressão, é para tireoide, é diurético, é isso, é aquilo. Então, e ainda me dou por satisfeito que tomo só 5. Né? Meu irmão tomava 16. Então, todo mundo toma remédio para uma coisa ou para outra. A gente tem que buscar esse recurso, e não só isso, mas buscar também a psicoterapia espiritual, vindo na casa espírita, assistindo às exposições, recebendo paz, trazendo água para fluidificar, orando, assistindo a palestra, né? Fazendo o evangelho no lar, fazendo um atendimento fraterno, conversando com os atendentes que estão aptos a isso, a nos esclarecer, a tirar as nossas dúvidas, uma leitura edificante. Tudo isso afasta de nós espíritos que estão sintonizando na nossa melancolia, na nossa tristeza.
Então, vamos resistir com energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade e que são inatas do espírito. Quando a gente perceber perda de sono, alteração de apetite, medo, inquietação, alterações de humor, irritabilidade, raiva, choro, falta de motivação para fazer as coisas, vontade de ficar isolado, sentimento de culpa por atos que fez ou que não fez, remorso, fadiga exagerada, pensamentos de morte ou de suicídio, vamos buscar atendimento médico, se precisar tomar um remédio, vamos buscar a casa espírita, vamos buscar o atendimento espiritual. Às vezes a tristeza ela é saudável, mas a gente precisa entrar, ver por que essa tristeza, o que está acontecendo. Ele é saudável para que a gente faça uma viagem interior, para identificar as suas coisas. A gente não tem que ficar triste, não tem que alimentar a tristeza, muito antes pelo contrário. Não me interpretem mal, mas podemos aproveitar esse momento da melancolia, da tristeza, para olhar, opa, o que está acontecendo? Preciso olhar para dentro de mim. Onde é que eu preciso mudar? O que eu não estou fazendo que está legal? Né? Então a melancolia deve ceder lugar, sim, para a reflexão, ao despertamento, à valorização dos nossos tesouros morais e espirituais. Então, afastemos nós todos a melancolia e a tristeza, afastemos da nossa alma, fazendo brilhar a nossa luz íntima. De que forma? Acendendo a lâmpada do Evangelho do Cristo na nossa mente. Muito obrigado pela atenção, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.